Olha que informação valiosíssima que a gente vai passar aqui para vocês nessa live. Olha só, saiu lá na Cointelegraph, tá? Saiu há poucas horas atrás e essa notícia ela diz o seguinte: em dia histórico, plenário do Senado aprova lei Bitcoin para o Brasil. Olha só, em dia histórico para as criptomoedas no Brasil, o Senado Federal aprovou a lei Bitcoin no Brasil. Por meio da proposta aprovada, o comércio de criptoativos passa a ser regulamentada no país. A PL ainda precisa ser aprovada na Câmara dos Deputados e depois ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas, Germano, eu acredito que já é um grande passo, tá? Agora, se esse passo ele é positivo ou negativo, aí cabe análise, né? Olha só, em dia histórico para as criptomoedas do Brasil, o Senado Federal aprovou a lei Bitcoin no Brasil, que determinará a criação de regras específicas para o comércio de criptoativos no país. A proposta vem sendo debatida no Poder Legislativo no Brasil desde 2015, tá? Então não é nova. Quando o deputado federal Áureo Ribeiro apresentou a PL 2303, né, em relação ao ano de 2015. A sessão que aprovou o projeto foi presidida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e a aprovação ocorreu por meio de uma votação simbólica, em que não há registro individual de votos. Olha esse abre aspas aqui, ó. Quero parabenizar o relator do projeto, o senador Irajá, pela aprovação aqui no plenário do Senado deste importante projeto, disse o presidente do Senado. Então, é fantástico ver que a gente tem políticos que se importam com isso e que estão tentando regulamentar. Marcos, isso vai ser bom ou ruim? Bom, aí, como novamente eu disse para vocês, cabe análise. Mas, na minha visão, acaba sendo positivo, porque com o mercado regulamentado aqui no Brasil, a gente pode ver os grandes investidores sentindo mais confiança em aportar o seu capital, né, em Bitcoin, em Ethereum, e entre outras moedas, tá? Então, na minha visão, pode ser um cenário positivo. Germano, pelo seu conhecimento em relação à política e tudo mais, o que você acredita desse dia histórico para o Bitcoin aqui no Brasil? Cara, eu acredito o seguinte. Eu estava lendo a proposta, estava lendo as matérias que saíram sobre isso. Eu acredito que há pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos é que vai ser muito mais fácil penalizar aquelas pessoas que estão aqui para dar golpes financeiros. Isso é um ponto positivíssimo. E nós temos uma pena, eu só achei a pena pequena, tá? A pena é 12? Pequena. Não. A pena de 2 a 6 anos, se eu não me engano. Dá uma olhadinha aí nessa matéria da Cointelegraph que ela tem aí. Confirma para nós. É de 2 a 6 anos, só que essa proposta ela quer mudar de 6 para 12. Tá, né? Mas ela ainda quer mudar, então ela não mudou. Nós vamos criticar o texto que nós temos hoje. E eu concordo com a visão de quem falou que tinha que ser de 6 para 12. Até porque, pessoal, para quem não sabe, o Matuto estudou um pouquinho direito, está quase formando na faculdade. E, gente, até 8 anos a gente começa no regime praticamente aí semiaberto. Fechado é só a partir dos 8 anos de condenação. Se tiver alguém do direito aí que souber mais que eu, fica à vontade. Pode completar aí que a gente mostra se eu estou falando alguma coisa errada. Então, até uma senadora, que eu esqueci o nome dela, peço perdão, mas ela enfatizou muito essa questão de que precisava ter aí não é uma dosometria da pena, mas sim uma equivalência entre o prejuízo gerado pelo aquele que criou a pirâmide financeira com o valor. Então ela falava que o cara que criou uma pirâmide financeira que faturou até 100 mil dólares, exemplo, 100 mil dólares, não poderia ter, não estou falando que 100 mil dólares é pouco dinheiro, tá, pessoal? Mas nós estamos trabalhando aqui num universo onde pode se captar muito recurso e muito rápido. 100 mil dólares não pode ser penalizado pela mesma quantidade que aquele que captou 2 bilhões de reais ou de dólares, que é muita coisa. Então, assim, a pena para quem captar menos vai ser menos e quem captar mais vai ser mais. E uma coisa assim que eu fiquei um pouco incomodado é que eles querem saber quem são os investidores e no que eles estão investindo. Aí perde um pouco daquela ideia inicial
de Satoshi Nakamoto, para quem leu o White Paper 0 do Bitcoin. Então perde aí um pouco a ideia inicial. Então o nosso país ele peca em regulamentação na forma que ele quer regulamentar para mais. Outro ponto positivo e negativo. Por que positivo e negativo, Matuto? Se decide aí, pô, é que vocês vão entender, que eu vou explicar que ele é positivo e negativo ao mesmo tempo, e podem concordar ou não. É que é o seguinte, ela é uma norma infralegal. Mas vai querer me dar aula de direito aqui agora na live de criptomoeda. Mas você tem que saber, porque isso pode te ferrar, meu amigão. É uma norma infralegal porque a regulamentação dela não virá na própria lei, sabia disso? Não vai vir na própria lei. Ela vai vir através de um órgão regulador, CVM, ou um novo a ser criado. O legislador originário, que a gente fala no direito, deixou essa lacuna para que ainda seja preenchida. E a partir disso que nós vamos ter as normas da regulamentação. Isso é positivo, Marcos? Por quê? Porque pode ser de uma forma mais rápida. É igual o nosso Código de Trânsito, que ele é feito por resoluções. Para quem não sabe, várias resoluções do Código alteraram já o nosso Código de Trânsito. Quem lembra aí, ó, nós estamos com 284 pessoas, o Marcão, você é habilitado, Marcão? Você é habilitado, né? Sou habilitado. Tá, mas você é novo, então talvez você não deparou com isso. Você, quando tirou a sua carteira, era obrigatório ou não utilizar o kit de socorro médico? Não. Na minha época era. Marcão, na sua época, era obrigatório a existência de extintor de incêndio dentro do veículo? Cara, eu tirei de moto, né? Então... Não, mas eu falo a época. Cara, eu acredito que não mais. Então, hoje já não é mais. Na minha época era. Isso lá em 2009, quando eu tirei minha habilitação. O Marcão tirou agora recentemente. Por que eu falo por que eu estou falando de Código de Trânsito e resoluções? Porque é assim que vai ser feita a regulamentação por essa nova norma. O que vai acontecer? O órgão regulador é que vai ter o poder de falar o que ele quer ou não. É o que acontece com o CONTRAN no Brasil. Ora o CONTRAN quer um kit de socorro médico, ora ele quer que não tenha o kit de socorro médico. Ora ele quer que tenha o extintor, ora ele que não quer. Que ele diz que tem que ser as autoridades para fazer o socorro adequado. Então isso é que é o perigo, esse é o lado negativo dessa forma de regulamentação. O lado positivo é que, como ela não é uma norma, ela não precisa de votação nas duas casas e sanção do presidente da República. Ela pode ser sancionada, se assim nós podemos dizer, ou colocada em vigor pelo próprio presidente do órgão. Então é muito mais rápido. Então vocês conseguiram entender pela explicação, eu tentei ser o mais didático possível, utilizando o Código de Trânsito Brasileiro como um exemplo para que vocês possam entender o que vai ser essa lei do Bitico aqui no Brasil. Na verdade não é a lei do Bitico, né? É a lei das criptomoedas. Ponto importantíssimo de tudo isso é que o Bitcoin não será considerado moeda de corrente legal no Brasil. Tá? Como em Salvador. Ele não será uma moeda de corrente legal. Porém, vai abrir a possibilidade de você pagar tributos municipais, estaduais e federais em criptomoedas. Já é um grande avanço. E também o próprio governo brasileiro já frisa que até dezembro, frisa não é aquele que o Curirim matou não, tá? Frisa matou o Curirim, ao contrário. A galera tá com esse meme pra caralho, ainda vai pegar isso aqui, ainda vai montar um meme. Mas eu não duvido nada do nosso amigo Matheus. O próprio real digital vem por aí, viu, meus amigos? E eu consegui informações privilegiadíssimas. O real digital não será uma moeda stablecoin. Essa já vale ouro. Não, então peraí. Galera, vamos chapuletar esse like aí. Eu não falo mais. Não falo mais. Hoje eu não falo mais. Não falo. Senão eu vou tomar cadeia. Maravilha.